Oi gente, tudo bom? Então, bem-vindo a mais uma Sexta Geek. Essa Sexta Geek vai ser Roots. Estou sentada na minha cama, com os meus travesseirinhos aqui atrás de mim, com minha calça de pijama, pus só um top e um moletom. Tô com o cabelo molhado, que eu acabei de sair do banho, sem maquiagem nenhuma, tô só com hidratante labial, porque minha boca tava seca. Sem luz, é só a luz do quarto, com os livros aqui em volta de mim. E é isso aí, se eu não gravasse assim ia ter que ficar pra semana que vem. E se ficasse pra semana que vem não ia caber num vídeo só, porque eu li e assisti muita coisa nesse mês. Então vamos lá, vai ser muito legal. Então eu vou começar com os livros dessa vez que estão aqui em volta de mim. O primeiro livro que eu terminei esse mês foi Sandman, volume 1. Eu já falei dele na Sexta Geek anterior, eu tava tipo na metade assim. Tem 20 revistinhas do Sandman aqui nessa edição. Eu acho que eu tinha lido as primeiras 10 e faltavam as últimas 10, eu li rapidinho. Foi muito bom, gostei muito desse quadrinho. Isso daqui conta a história do Sandman, que é o sonho. Ele é uma das 7 entidades que não são exatamente deuses, mas cada um responsável pelo seu domínio. Uma das irmãs dele é a morte, ele tem o desespero, tem o desejo. A gente vai acompanhando o Sandman na primeira metade, eu tinha comentado com vocês, que era ele perdendo as relíquias dele, tentando recuperar. E na segunda metade tem algumas outras histórias envolvendo o sobrenatural e o mundo dos sonhos, e é muito interessante. Eu adoro esse mundo viajado da cabeça do Neil Gaiman e eu gostei muito. A única coisa que me tirou um pouquinho dessa história num certo momento é que é do universo da DC. Então tem um momento que aparece a Liga da Justiça aqui. E esse momento me deixou muito desconexa do resto da história, porque ela tem todo um clima mais sério e sombrio, e de repente tem lá a Liga da Justiça com todo o clima good vibes dele, sabe? Isso me tirou um pouco da história. Mas tirando isso eu gostei bastante, gostei muito que apareceu o John Constantine aqui. Pra quem gosta de Neil Gaiman eu recomendo bastante. A única coisa que eu não gostei é que é um livro difícil de ler fisicamente, porque apesar de ser bonito, ele é pesado, ele tem páginas grandes, folhas espelhadas, então é difícil achar uma posição pra ler, eu sempre ficava com dor no braço, dor na perna. O último quadrinho que eu li, eu terminei hoje inclusive, foi The Saga of the Swamp Thing, ou a Saga do Monstro do Pântano, do Alan Moore. Eu tava levando esse quadrinho na bolsa e lendo no metrô quando eu vou e volto pro Santa Joana. É muito interessante, eu comprei isso daqui porque eu gostei muito do que eu li do Alan Moore até agora. Eu li dele o V de Vingança, o Watchmen e Batman a Piada Mortal. E eu achei sensacional, então eu comprei isso aqui quando eu fui pros Estados Unidos. E eu gostei bastante. Ele começa com uma coisa meio científica, technobabble, sabe? Aquelas coisas pseudocientíficas que eles ficam falando fatos científicos reais e juntam numa coisa que não é real, assim. Só que ele acaba também desandando pra um lado mais sobrenatural, tipo Sandman. Gostei bastante, já termina com umas coisas meio anjos e demônios, assim. Ele é escrito pelo Alan Moore e, como sempre, ele pega uma história meio de super-herói, assim, né? E de monstros e tal, só que ele bota uma camada de, sei lá, existencialismo, assim, o que é a consciência humana, é muito bom. Eu gosto mais do V de Vingança e do Watchmen e da Piada Mortal, mas eu também gostei bastante disso daqui, tanto que eu quero continuar lendo. E essa história também se passa no universo DC, só que eu achei que ele conseguiu inserir os personagens da DC muito melhor do que no Sandman. Eu não me senti deslocado, eles não apareceram, apesar de eles manterem as personalidades deles, eles não apareceram tão good vibes quanto no Sandman. E talvez por eles não terem um contato direto com o monstro do pântano, eles aparecem, tipo, meio que investigando o mesmo caso que o monstro do pântano tá investigando. Só que eles não têm contato direto, talvez por isso não tenha estreado tanto. Agora, ver o Sandman conversando com personagens da Liga da Justiça me pareceu estranho, assim. O terceiro quadrinho que eu li esse mês, quando eu pus na cama aqui pra gravar o vídeo, o Arthur foi lá e fez o favor de mastigar a pontinha, mas tudo bem. É o Superman Red Sun, ou Filho Vermelho, ou em português ficou Superman entre a foice e o martelo. Conta uma história alternativa sobre o super-homem se a nave dele tivesse caído na União Soviética ao invés de cair nos Estados Unidos, e como teria se desenrolado a Guerra Fria e todo o destino da humanidade caso isso tivesse acontecido. É muito interessante, ele conta a história desde a época que o Superman apareceu, assim, né? Superman sempre teve um paralelo com Cristo, então meio que aos 33 anos lá o Superman começa a mostrar os superpoderes dele e ajudar a população, só que na União Soviética. E aí ele acaba sendo usado na Guerra Fria pela União Soviética, apesar dele não querer.
e acaba tendo um caminho meio injustice, assim, do super-homem querer ajudar todo mundo e virar meio que um ditador. É muito interessante e vai mostrando a história toda da humanidade, como ela se desenrolaria nesse contexto, desde esse comecinho até, tipo, muitos anos no futuro. O final é controverso, eu particularmente não gostei, só que sendo uma história que é um arco fechado, fora de todo o universo real da DC, é válido, mas eu não gostei. Podia ter parado sem as últimas 3 páginas, assim, pra quem já leu vai entender. Livros, eu terminei os últimos livros que eu tinha no meu desafio de 12 livros para 2017. O primeiro deles foi o Madame Bovary. Eu gostei muito desse livro, eu tava com uma preguicinha de ler, eu coloquei ele na minha lista porque eu já tinha ele em casa, eu comprei numa feira do livro há algum tempo. Eu comecei essa ideia do desafio dos 12 livros com isso, pegando livros que já estavam aqui em casa há um tempão e eu não lia, sabe? E no fim eu gostei muito, muito mesmo. Ele tem uma pegada meio Primo Basílio, né? Também um romantismo já sendo desconstruído e tendendo um pouco pro realismo em alguns momentos fazendo graça do romantismo, assim. Eu gostei muito. É uma crítica social muito grande. E, assim, eu considerei algumas partes desse livro, assim, como sendo feministas, apesar de ser um livro escrito por um homem. Porque em vários trechos, a personagem principal, que é a Madame Bovary, ela coloca como é muito injusto que tudo que ela tá fazendo e tudo que ela quer viver só é considerado errado por ela ser uma mulher. Porque homens que fazem a mesma coisa que ela estava querendo fazer, ou que ela estava em vias de fato fazendo, não eram julgados assim. Às vezes rolava uma fofoca, mas é isso, não tinha nem grandes consequências. E aí, por ela ser uma mulher, ela era muito julgada. Por outro lado, eu sinto que em muitos momentos o autor faz esse julgamento também. Porque o destino que ele dá pra ela é terrível. E, enfim, eu tenho a sensação que na escrita dele, apesar dele colocar na boca dela essa frase de que as pessoas estão julgando ela por isso, o autor também julga, entendeu? Então, eu não sei, eu fiquei um pouco em cima do muro, mas eu considerei em muitos momentos, sim, nas falas dela, uma coisa meio feminista, assim. E o último livro do desafio de 12 livros para 2017 foi o terceiro livro das Crônicas de Nárnia, que é O Cavalo e Seu Menino. Eu já tinha começado a ler essa história algumas vezes e tinha parado. Eu acho difícil ler todos os livros da Crônicas de Nárnia seguido. Geralmente depois de ler um, eu me empolgo, quero começar a ler o outro, mas eu canso na metade. Então eu fiz uma pausa de novo. Mas é esse daqui. É um livro super curtinho. Esse livro aqui é gigantesco porque é volume único. Mas cada livro em si das Crônicas de Nárnia tem umas 100 e poucas páginas. Então esse livro mesmo eu li num sábado, um fim de semana que eu tive livre. Eu desci com ele na piscina e li ele quase inteiro. Eu li mais da metade lá na piscina, voltei pra casa e terminei. Achei muito divertido, gostei bastante da continuidade que ele deu pra história. É uma história de criança, é um escrito de um jeito infantil, mas ele traz umas historinhas e umas lições de morais muito boas, assim, e alguns trechos de falas e parágrafos que são, assim, citações maravilhosas. Algumas, quando eu tava lendo, até tirava foto e colocava no meu Instagram. Gostei muito. E aí tem alguns livros que eu comecei a ler, mas que eu não vou falar nesse vídeo pra não ficar grande. Decidi que eu vou falar na Sexta Geek só dos livros que eu terminei e vou só mencionar pra vocês os que eu tô lendo no momento, pra vocês terem uma ideia do que deve aparecer na próxima Sexta Geek. Então eu tô lendo Cartas Extraordinárias, tá ficando na minha cabeceira. Toda noite eu leio 1 ou 2 cartas antes de dormir. Às vezes eu me empolgo e leio mais, já passei da metade. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal sobre uma das cartas para um vídeo de domingo de medicina que eu achei que ficou muito legal. Dá uma olhadinha aqui no canal, se você não viu, saiu domingo passado agora. Na minha bolsa, levando comigo pra ler no metrô, eu tô deixando o Gay em Pés Descalços volume 2, O Trigo é Pisoteado. E pra descer pra ler na piscina, que eu ando indo na piscina todo fim de semana que eu tenho livre aqui em casa, eu comecei o próximo livro das Crônicas de Nárnia, que é o 4º livro, O Príncipe Cáspio. Então agora é de filmes. Primeiro filme que eu assisti já faz tempo, se eu não me engano, eu assisti no dia que eu postei a Sexta Geek do mês passado, que foi Um Drink no Inferno. Eu tinha muita vontade de ver esse filme já faz tempo, é do Robert Rodrigues. Eu sempre achei que era do Tarantino, mas Tarantino só atua lá. E é um filme muito doido, gente. Ele é super antigo, então eu vou dar spoiler, tá? Mas ele é muito bom. Ele começa com um filme que é até sério, eu tava estranhando até ser do Robert Rodrigues. Tipo, de um sequestro, de uns bandidos meio doidos, assim, e tal. Tava indo muito sério até, tipo, o final. E aí no final ele entra numa cena longa de uma sequência enorme de ação bizarra com vampiros, demônios. E é maravilhoso.
Tipo, eu entendo que tem gente que pode ficar meio trash, só que é um trash, é um B de propósito. E é tão de propósito que até aquele ponto ele tava fazendo um filme que tava te prendendo. Ele tava fazendo um filme sério, que prendia atenção, que era bom. Então é quase como ele fala. Isso é uma análise minha, eu não fui ler nada. Posso estar viajando, eu não fui ler nada sobre o filme. Mas me pareceu que até aquela cena final ele tava mostrando: eu sei fazer um filme bom, um filme que não é B, um filme bem feito, uma história bem feita. Mas eu quero fazer um filme B, e daí no final ele vira tudo e vira um filme de demônios vampiro, é maravilhoso. Então eu tive que mudar um pouquinho o ângulo porque acabou a bateria da câmera e aí pra ligar na tomada ela tem que ficar meio viradinha, mas vamos lá. Então, outro filme que eu assisti esse mês chama What We Do in the Shadows, ou O Que Fazemos nas Sombras. É um filme neozelandês de 2014, falando assim, parece tipo, nossa, que alternativo, mas não, é uma comédia muito engraçada. E na época que ela passou em vários festivais de cinema e todo mundo falou muito bem. E aí eu ouvi muita gente falando bem, principalmente nos podcasts que eu ouço, e já tava na minha lista há muito tempo. E agora saiu na Netflix, então eu pude assistir. É um documentary, tipo um documentário engraçadão, assim, de terror e comédia, sobre 4 vampiros que moram na Nova Zelândia juntos, dividindo um apartamento, tipo uma república, assim. E cada um deles foi transformado em vampiro numa época diferente, então tem uma história de conflito de gerações extrema, assim, tipo de um cara de muitos anos antes de Cristo até o cara que virou vampiro agora, sabe? E aí mostra, tipo, problemas que eles têm no dia a dia, tipo, dividindo quem vai lavar a louça, e aí quando alguém leva alguém pra beber o sangue no apartamento tem uma briga porque faz uma sujeira, e quem vai limpar a sujeira, por favor, coloquem panos no sofá, porque senão o sofá vai ficar sujo de sangue, e coisas desse tipo. É muito engraçado. Ele pode não ter tantos momentos tipo ha, sabe? Mas durante todo o filme está sempre com um sorriso no rosto, assim, é muito engraçado. Eu gostei muito, recomendo bastante. Dá a sensação que agora ele não vai ficar tão famoso, mas daqui a uns anos ele vai ter uma legião de fãs, tipo foi com o Rock Horror Picture Show, sabe? E o último filme que eu assisti na Netflix foi um documentário mesmo sobre Star Trek. Eu tava órfã de Star Trek, né? Eu tinha terminado de ver todas as séries já e ainda não tinha saído a série da Netflix, na verdade da CBS, mas tá sendo lançada na Netflix junto. Então eu comecei a ver tudo que eles tinham de Star Trek lá e aparentemente eles têm tudo, porque agora eles estão tipo com a franquia na Netflix, assim. E aí eu assisti um documentário que chama Chaos on the Bridge, Caos na Ponte. É um dos muitos documentários que o William Shatner fez sobre Star Trek. E mostra a história do começo do desenvolvimento da Star Trek A Nova Geração. Como foi difícil porque as pessoas estavam falando isso não é Star Trek, né? Era a primeira série de Star Trek fora do trio Spock, McCoy e Capitão Kirk. Então muita gente estava muito revoltada com a criação dessa série. No começo não estavam querendo envolver nem o Gene, que foi o criador da série, no fim ele acabou se enfiando lá. Eles tiveram muitos problemas nos primeiros anos da série, antes da série deslanchar. Ele faz entrevistas com o Patrick Stewart também, que faz o novo capitão e que recebeu muitas críticas na época porque ele não era o Kirk e tudo mais. Mas é um documentário muito engraçadinho pra quem gosta muito de Star Trek, assim, vale a pena. E é muito engraçado ver o William Shatner querendo aparecer mais do que as pessoas que ele entrevista. Vi 2 filmes no cinema esse mês, 2 filmes que eu queria muito ver. O primeiro é It, A Coisa, e gente, eu gostei muito mesmo. Eu gostei do filme antigo, só que eu sempre achei ele muito longo, e daí esse ano eu descobri que ele era uma minissérie de 2 capítulos, e por isso que quando eu assisti eram 2 VHS. Mas eu gostava da história, eu gostava do conceito, eu fiquei com vontade de ler o livro. Talvez eu leia ano que vem, eu não peguei coragem ainda, porque é tipo mais de 1000 páginas. Mas eu fiquei com vontade, todo mundo que lê o livro fala que é sensacional, que vale a pena. E eu gostei muito do filme, muito, muito mesmo, assim. Eu adorei, eu gosto muito como ele começa um filme de terror e vira um filme de aventura. Como ao longo do filme, conforme as crianças vão perdendo medo do palhaço, a gente também vai perdendo medo do palhaço, sabe? Eu gosto muito dos sustos que eu levo no começo e da mensagem que ele leva pro final. O Rodrigo fez uma crítica, ele leu o livro e ele fez uma crítica que ele acha que uma coisa muito boa que acontece no livro é ficar intercalando a história das crianças com eles adultos. E no filme eles decidiram fazer esse primeiro filme com as crianças e um segundo filme com eles adultos. De acordo com o Rodrigo, bastante coisa da história se perde por não ter essa parte intercalada, muita ligação que é feita no livro a gente acaba não fazendo, separando muito as histórias.
mas eu não li o livro, então sem ler o livro eu gostei bastante do filme. O segundo filme que eu assisti no cinema esse mês foi Mãe, só que eu vou deixar pra falar de Mãe no final porque eu quero falar com spoiler, e aí eu acho que só vale a pena pra quem realmente já assistiu o filme ou pra quem não vai assistir de qualquer forma, pra não ter que falar pra vocês, pulem alguns minutos, eu vou falar de Mãe no final. Então, das séries que eu assisti esse mês, eu assisti Star Trek, a série em desenho animado de novo. Eu já tinha assistido antes. Eu comprei o box de DVD há algum tempo quando fui para os Estados Unidos, nem lembro quando foi, porque era impossível comprar no Brasil, isso não vendia no Brasil, não tinha disponível em lugar nenhum. E aí quando fui para os Estados Unidos eu comprei e agora tá na Netflix, então eu assisti de novo tudo na Netflix. Ele é baseado na série original, então são os mesmos personagens da série original, eles que dublam eles mesmos, é muito legal. O mesmo estilo de episódios, de cada episódio ser num planeta, não ter muito uma continuidade como teve nas séries depois disso, com uma história muito central. Mas eu acho muito divertido, são episódios de 20 e poucos minutos, a ilustração é bem estilo Hanna-Barbera. E aí tem a Star Trek nova, né? Começou finalmente Star Trek Discovery, a série nova da CBS que a Netflix tá lançando simultaneamente. Saiu essa segunda, os primeiros 2 episódios que foi duplo, eu não sei como eu vou conseguir viver as próximas semanas saindo só um episódio por semana, me dá vontade de esperar sair tudo e assistir tudo de uma vez depois, mas eu não consigo fazer isso. Minhas primeiras impressões, eu gostei muito que o foco dos personagens principais são personagens femininas. Elas são personagens femininas fortes, elas são mulheres e elas são fortes, elas não precisaram ser masculinizadas pra serem fortes e nem serem fracas pra serem mulheres, sabe? E eu tô adorando. Eu fiquei triste com o final do segundo episódio, tá? Vou tentar não dar spoilers, mas fiquei. Espero que tenha alguma saída meio super-herói, assim, que não posso falar mais, não é spoiler, mas gostei bastante. Tá me incomodando um pouco essa estética forçada pros filmes novos, sabe? Porque aparentemente é uma história que acontece entre a Enterprise e a série original, então eles têm muitos efeitos sonoros da série original, muitas referências de coisas que acontecem na época da série original, mas eles têm um efeito visual muito dos filmes novos, com muito flare, e todo aquele flare tá me irritando, e espero que eles parem com isso. E eu não me incomodei com o look novo dos Klingons. Os Klingons sempre mudaram de look, é tipo histórico isso. Eles eram de um jeito na série original, depois a partir da nova geração eles foram de outro jeito, não vejo nenhum problema, a estética deles tá melhorada agora. Outra série que eu assisti inteirinha esse mês foi Deuses Americanos. Eu acho que mês passado eu cheguei a comentar que eu tinha começado, visto 1 ou 2 episódios. Eu terminei, são 8 episódios, estão disponíveis todos na Amazon Prime. Eu assinei a Amazon Prime só pra isso, é tipo um Netflix também, tem muita coisa lá, vale bastante a pena. Eu tinha feito algumas críticas à série no meu vídeo anterior, que eu não vou repetir pra não ficar mais longo ainda esse vídeo, mas as minhas críticas se mantêm em relação ao Shadow, principalmente. Mas eu gostei, assim, ele terminou meio que antes da metade do livro, eles estão querendo esticar essa história um pouco demais pra mim, mas eu até que gostei do jeito que eles estão esticando, assim, eu acho que o que eles estão colocando de material a mais condiz bastante com o livro, assim. São coisas que não aconteceram no livro, mas poderiam ter acontecido e que não mudam a história do livro, só acrescentam. Então eu gostei bastante da série, sim. Rapidamente saiu temporada nova do MasterChef, MasterChef Profissionais. Adoro, já tô amando, já tenho os personagens que eu odeio. Eu adoro odiar gente nessa série. MasterChef Profissionais é um ninho de cobra, porque todo mundo se acha muito superior. Todo mundo quer ganhar muito elogio dos chefes, e quando os chefes discordam do que eles fazem, de repente é tipo, mas isso é uma questão de opinião. E aí eu gosto muito de todos os barracos que acontecem por trás das câmeras, assim, não por trás das câmeras, é exatamente na frente das câmeras, mas é por trás dos chefes jurados, sabe? Tô adorando e já tem várias pessoas que eu quero que saiam. E aí tem outras 2 séries que eu vi uma parte esse mês, mas também vou deixar pra falar mês que vem quando eu terminar de assistir. Comecei a ver Rick and Morty, o desenho tá todo mundo do universo nerd falando, porque é um desenho maravilhoso, com referências e que não sei o que, desenho pra adulto. E aí eu vi alguns episódios, estou gostando bastante, mas eu vi pouco, assim, eu quero ver as 2 temporadas que tem no Netflix, e aí eu falo com vocês mais sobre isso. E Black Mirror, tava faltando 2 episódios pra eu terminar, eu assisti um deles, quando eu assisti o outro, eu falo com vocês mês que vem. Então é isso, gente, pra quem não viu Mother, e quer ver, por favor, pare de assistir aqui. E se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei. Não deixe de se inscrever no canal para mais vídeos. Não deixe de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, tá tudo aqui embaixo. Tchauzinho, até a próxima. Pra quem já viu Mother,
ou não vai ver e vai continuar assistindo. Vamos lá. Eu fui ver Mother sem levar spoiler de nada, tá? E eu acho que isso foi essencial pra minha experiência no filme. Porque a única coisa que eu tinha ouvido falar é que não é um terror como os trailers estavam vendendo. E eu achei isso bom, porque eu tava achando que ia ser um terrorzão. Apesar de que, conhecendo um pouco o trabalho do diretor, eu já imaginei que talvez não fosse exatamente por esse lado. Pra quem não sabe, ele também dirigiu Cisne Negro. E aí, eu fui sem saber nada da história. Nada. E o trailer, apesar de guiar pra esse lado mais terror, ele tem essa coisa boa de acabar não mostrando nada da história mesmo. E aí, eu assisti o filme. Tava todo mundo falando no Instagram e postando que acabou de ver o filme e a cabeça explodiu. E gente, tipo, gente, eu vi esse filme e... gente, assim, sabe, tipo, não conseguia falar. E eu tava, gente, que exagero, né? Mas no dia que eu vi o filme eu nem fiz stories, porque eu realmente não conseguia falar sobre o filme. Eu saí do cinema com o Rodrigo e eu falei pra ele, eu sinto que eu devia conversar desse filme com você, mas eu não consigo elaborar ideias pra falar, sabe? Porque ele é muito explode cabeça. Então, assim, é um filme que eu ouvi muita gente falar isso e é verdade. Ele quase que começa quando você termina de assistir o filme. Você vai só recebendo e quando você sai do filme que você começa a interpretar, a história. Quando eu vi o filme no cinema a primeira vez, eu não percebi a interpretação que foi a que o diretor deu de ser uma história bíblica contando a história da mãe natureza, uma alegoria da mãe natureza e o mundo sendo a casa e o Javier Bardem sendo Deus. E eu achei que isso foi bom porque eu fiz as minhas interpretações paralelas da história, que depois eu vi que muita gente estava fazendo e que é igualmente válido. Então ele é um filme que pode ser interpretado de tantos jeitos diferentes, que quando a gente finalmente começou a conseguir falar sobre o filme, foi pegando um fragmento de uma cena e falando sobre aquilo, e aí através dessa ideia que aquela cena dava, que aquela cena podia ser interpretada, a gente espalhava essa interpretação pro resto do filme. E a gente foi fazendo isso com várias interpretações diferentes. E foi só quando eu cheguei em casa que eu fui ver vídeos do YouTube sobre o filme e análises do filme que eu comecei a ver a parte de realmente ser uma história bíblica com a mãe natureza. A interpretação que eu tinha feito no cinema foi de fama, então a primeira interpretação que eu fiz foi essa, a pessoa que não consegue ser feliz enquanto ela não alcança fama, e não importa que ela tenha uma casa maravilhosa, uma esposa maravilhosa, uma família maravilhosa, tudo que ela quer é a atenção dos outros. Então ele começa ficando satisfeito com a atenção daquele um cara, depois a atenção da mulher, a atenção dos filhos, e cada vez mais atenção, até que isso só aquilo completa ele, e isso entra na casa dele, entra na vida dele, e é só assim que ele consegue ser feliz. Eu vi da parte também sobre machismo, sobre uma mulher que ela é submissa, e você vê que ela é submissa durante boa parte do filme. Chega a ser angustiante o que a Jennifer Lawrence tem que aturar daquele cara, dele levando gente pra dentro de casa sem consultá-la, e ela aceitando, e ela forçando ser simpática com gente que claramente odiava ela, até a hora que ela fala, não, chega! E aí é tipo a mulher se libertando, e como ela pôs tempo e empenho naquela casa, e aquele trabalho dela na casa que ela fez inteiro, desde as cinzas, não era tão valorizado quanto ele escreveu um poema, entendeu? Então tinha isso também. E aí quando eu vi aquela interpretação sobre serem eventos bíblicos, e ele ser Deus, ela ser a mãe natureza, e o primeiro cara que chega é Adão, e a primeira mulher que chega depois é a Eva, e aí eles pegam o fruto proibido e quebram, eles são expulsos do paraíso, que é o quarto do escritor. Quando eles fazem isso, logo em seguida eles vão fazer sexo, e logo depois que eles fazem sexo, chegam os filhos deles, que são Caim e Abel, um irmão mata o outro, e aí como em todo esse momento a mãe natureza está sendo ignorada. Tudo acontece dentro da casa, mas todo mundo ignora a casa. E aí tudo isso vai acontecendo, a humanidade vai se desenvolvendo, a mãe natureza dá o filho de Deus, né, que é Jesus, e daí as pessoas matam aquele bebê, comem a carne dele, e a mãe natureza sofre. Mas as pessoas continuam ignorando ela, batendo nela naquela cena super gráfica, que também pode ser interpretada como violência contra a mulher. E aí as pessoas estavam, tipo, adorando ela como a mulher do cara, e no momento que ela faz uma coisa que eles discordam, é tipo, sua vadia, sua puta, e espancam ela. E isso é muito violência contra a mulher, e é muito fama de internet também. Então tudo isso pode ser interpretado de tantos jeitos diferentes. Eu fiquei feliz de não ter a interpretação do diretor quando eu fui assistir,
porque eu acho que só isso me permitiu ter essas outras interpretações tão diversas. Se eu soubesse antes da interpretação do diretor, eu acho que eu não teria visto de nenhum outro jeito o filme. Eu ia ver só nessa visão de mãe natureza, Deus e histórias bíblicas, sabe? E é lógico que no final as pessoas estão na casa, mas elas destroem a casa e elas não percebem que elas não dão valor para aquilo, até que a Jennifer Lawrence, que é a mãe natureza, fica revoltada e destrói tudo, e quando ela destrói tudo, todo mundo morre junto. E aí tem aquele negócio dele pegar e refazer, né, tudo de novo. E aí quando a mãe natureza acorda, eu achei que ia ser a Jennifer Lawrence de novo, mas aí era uma outra mãe natureza. E isso também pode ser visto como o cara que entra em relacionamentos abusivos. E aí quando a mulher finalmente consegue sair do relacionamento, e o jeito que ela sai daquele relacionamento é morrendo, ele vai lá e encontra outro igual, entendeu? Então, muitas interpretações diferentes sobre o filme, eu gostei muito. A cinematografia foi excelente, aquela cena do parto da Jennifer Lawrence, que cada contração que ela tinha, a câmera parava nela e tudo em volta tremia, tipo um terremoto mesmo. Eu gostei muito. E assim, tudo isso que eu pensei foi só depois que o filme acabou, sabe? Durante o filme todo eu só tava aceitando, e é uma coisa acontecendo atrás da outra, então você só vai aceitando. E na hora que você vê o filme de uma forma literal. E a forma literal, que é a outra camada que tem no filme, é um poeta bloqueado que não consegue escrever nenhum livro, e a mulher dele que tá lá reformando a casa deles. É muito bom esse filme, eu gostei bastante, bastante mesmo. E eu fiquei com vontade de ver de novo, pra ver agora com a visão do diretor, e eu acho que agora eu ia conseguir pegar mais coisinhas nos detalhes, sabe? Mas, por outro lado, ele é denso, então eu não queria ver de novo tão agora. Mas é isso, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. E se você for falar de mãe, bota a hashtag spoiler, bota um spoiler gigante em cima, que é pro pessoal que não viu não ler. Eu já tinha me despedido de vocês antes, então considerem-se despedidos. Tchauzinho, até a próxima.